Nessa cidade, todo mundo morreu quase ao mesmo tempo. E o mais estranho é que você ainda consegue ver isso até hoje. Aqui, você encontra recados rabiscados nas paredes, marcas de passos em cinza endurecida e, principalmente, os famosos moldes das vítimas, com detalhes que deixam qualquer um em silêncio. Tem gente tentando correr, tem gente tentando se proteger, tem gente abraçando alguém no último segundo, e tem aquelas cenas mais íntimas como essas que estão passando aí na sua tela que até hoje geram debate. Mas será mesmo que tudo o que você ouviu sobre esse lugar é verdade? Hoje, o Belo Mundo te leva para Pompeia, a cidade petrificada, para entender o que realmente aconteceu e por que esse lugar ainda arrepia quase 2000 anos depois. Número 1. A cidade. Pompeia ficava no sul da Itália, na região da Campânia, ali pertinho do Golfo de Nápoles. E só de olhar isso no mapa, já dá para entender por que esse lugar nunca foi quieto. Era rota de comércio, ponto de passagem, gente chegando, gente indo embora, mercadoria circulando. Pompeia não era um canto esquecido do Império esperando virar tragédia. Era uma cidade romana funcionando em ritmo cheio. Tinha mercado, fórum, termas que eram os banhos públicos onde o povo ia não só para se lavar, mas para conversar e resolver a vida. Tinha teatro, anfiteatro, loja, comida sendo vendida na rua, padaria abrindo cedo e fechando tarde. Era aquele tipo de lugar onde sempre tem barulho de gente. E talvez seja por isso que, séculos depois, Pompeia acabou virando mais do que um sítio arqueológico. Ela virou símbolo. Virou cenário de livro, de série, de documentário e de filme. Um dos mais conhecidos é o longa Pompeia, lançado em 2014, que transforma a cidade num palco de romance, luta de gladiador e perseguição. Só que aí vem o contraste que muda tudo. No cinema, sempre tem herói correndo contra o tempo. Na vida real, não teve trilha épica, nem resgate de última hora. O que teve foi rotina sendo interrompida. Porque enquanto a cidade seguia esse vai e vem normal, ali do lado existia uma presença que todo mundo conhecia, mas quase ninguém levava a sério: o Vesúvio. Para muita gente da época, aquilo era só uma montanha no horizonte. Verde, bonita, parte da paisagem, um fundo fixo da cidade, até o dia em que a paisagem resolve se mexer. Pelo que se reconstrói hoje, o começo não foi aquele cenário de fim do mundo de uma vez só. Primeiro veio uma fase que engana. O vulcão começou a lançar cinza e pedra-pomes, aquelas pedrinhas leves e porosas que parecem mais incômodo do que ameaça quando caem no começo. Dá para imaginar muita gente pensando que era só isso. Fechar porta, fechar janela, limpar depois, seguir o dia. Só que o problema não era o que caía. Era por quanto tempo caía. Isso não durou minutos, durou horas. E quando horas de material vão se acumulando em cima de telhado, o peso vira uma sentença. Casa nenhuma foi feita para aguentar uma camada grossa de cinza se empilhando. Nem as de hoje. Muito menos as de 2000 anos atrás. A partir daí, começa o efeito dominó. Telhado cede, parede trinca. Rua fica difícil de atravessar. Gente se machuca tentando sair. Gente fica presa dentro de casa. Gente volta para buscar a família e não consegue mais sair. E o pânico começa a se espalhar junto com a poeira. E aqui entra um detalhe que muda completamente a forma de olhar para Pompeia. Até esse ponto, ainda dava para tentar fugir. Quem decidiu sair cedo teve chance real de escapar. Existem registros de pessoas que conseguiram ir embora a tempo, mas muita gente ficou. Seja por achar que ia passar, seja por não querer abandonar casa, bens, família, ou simplesmente por não entender o tamanho do que estava começando. E é aí que a história caminha para o ponto sem volta. Número 2. Quando a cidade vira armadilha. Em algum momento, tudo muda de uma vez. Aquilo que estava subindo para o céu simplesmente desaba. E aí não vira pedra caindo devagar, nem algo que dá tempo de pensar: para onde eu corro? Vira uma massa de ar quente, pesada, que rasga a cidade como um vendaval invisível. Ela entra por onde der. Porta, janela, corredor.
pátio, porão. Não respeita parede, não respeita canto, não respeita esconderijo. E é nesse ponto que Pompeia deixa de ser uma cidade tentando sobreviver e vira um lugar onde não existe mais saída. Se você assistiu o filme O Inferno de Dante, aquele dos anos 90 em que a nuvem quente varre tudo pelo caminho, a ideia visual é parecida. Só que ali era cinema. Em Pompeia, foi real. Isso é o que os pesquisadores chamam de corrente piroclástica, uma mistura de gás e fragmentos vulcânicos que se move rápido e quente. Não é lava escorrendo devagar. É uma parede de ar assassino. E é aqui que as discussões científicas ficam muito importantes, porque elas mudaram a maneira como a gente entende os últimos segundos de Pompeia. Por muito tempo, a explicação mais repetida era a de uma morte lenta, como se todo mundo tivesse ficado preso, respirando cinza e lutando por ar até cair. Só que análises mais recentes indicam que, em muitos pontos, o que veio foi um choque de calor tão intenso que não dava tempo de reação longa. Ou seja, a pessoa encontra uma temperatura absurda e tudo acaba rápido. Claro que isso não quer dizer que foi igual para todo mundo. Teve gente que morreu por inalar gases e cinza, teve gente que foi atingida por estrutura cedendo, assim como teve gente que caiu tentando correr. O que aconteceu em Pompeia não foi uma causa só. Foi um pacote que envolvia calor extremo, falta de ar, impacto, desabamento e caos. Em alguns lugares, quase instantâneo. Em outros, uma sequência curta, mas igualmente brutal. E é por isso que os corpos expostos que você encontra na cidade impressionam tanto, porque muita postura ali parece um gesto interrompido no meio da ação. Um braço levantado, um corpo encolhido, uma tentativa de proteger alguém ao lado. E por falar dessas figuras, aqui a gente precisa esclarecer uma confusão comum. As pessoas não viraram pedra. Número 3. Os corpos de gesso. Essa é uma das ideias mais erradas que circulam sobre Pompeia. Muita gente sai de lá achando que aquelas figuras são corpos que viraram pedra, como se a lava tivesse transformado pessoas em estátuas. Não foi isso que aconteceu. O processo foi bem mais estranho e, de certa forma, mais impressionante. Quando a erupção cobriu a cidade, os corpos ficaram soterrados por cinza quente e fina. Essa cinza endureceu ao redor deles, como se fosse uma casca. Com o tempo, o corpo se decompõe, mas a casca continua ali, mantendo o formato vazio por dentro. Séculos depois, quando as escavações começaram, os arqueólogos perceberam que existiam cavidades no solo, espaços vazios com formato humano. Em vez de só remover a cinza e perder esse contorno, surgiu uma ideia que mudou tudo. Eles passaram a preencher esses vazios com gesso líquido. Quando o gesso endurecia, a cinza ao redor era removida. E aí surgia a forma do corpo em detalhe, dobra de roupa, posição da mão, expressão do rosto, até detalhes de cabelo e tecido em alguns casos. Então, aquelas figuras que você vê não são pessoas viradas em pedra. São moldes de gesso feitos a partir do vazio deixado pelo corpo. E isso muda completamente a forma de olhar para aquele lugar. Porque não é uma escultura da tragédia, é quase uma impressão digital do último instante. E tem outro detalhe que deixa isso ainda mais forte. Esses moldes não mostram só como as pessoas morreram, eles dão pistas de como elas viviam. Tipo de roupa, sandália, corda, bolsa, até objetos que estavam presos ao corpo no momento final. Em alguns casos, dá para ver se alguém estava carregando ferramenta, dinheiro, comida ou tentando segurar outra pessoa. É como se o cotidiano tivesse ficado preso no gesso junto com o gesto. E é por isso que esse método, criado no século XIX, virou uma marca de Pompeia. Nenhuma outra cidade antiga preservou o gesto final das pessoas desse jeito. E aí entram as descobertas recentes, que deixam esse filme ainda mais completo. Número 4. Histórias e mitos. Em 2023, por exemplo, foi descoberto uma padaria que funcionava como um tipo de prisão de trabalho. Um espaço apertado, com pequenas janelas altas com grades,
e marca no chão que ajudava a coordenar o giro de animais e trabalhadores, forçados a andar em círculo para moer grão. A imagem é forte porque quebra aquele romantismo de cidade antiga charmosa. Pompeia era viva, mas não era leve para todo mundo. E onde tem imagem forte, costuma nascer história inventada. E nesse quesito, Pompeia virou uma espécie de fábrica de boatos modernos, principalmente na internet. Lembra da imagem que mostramos logo no início e uma posição um pouco íntima? Pois é. Essa imagem foi um dos boatos mais virais que muita gente decidiu interpretar como um homem se tocando no meio da tragédia. A foto roda, vira piada, vira legenda pronta, e muita gente decide sozinha o que aquilo significa. Claro que muito disso se deve à fama de cidade libertina ou comportamento sem pudor dos romanos. Pompeia tinha uma relação bem aberta com símbolos ligados ao corpo e ao cotidiano. Grafites nas paredes, desenhos em casas, objetos com formatos sugestivos e mensagens bem diretas faziam parte da paisagem urbana. Isso não era visto como escândalo. Era parte da cultura da época, ligada à sorte, proteção, humor e também à economia da cidade. Arqueólogos já identificaram dezenas de locais ligados a encontros pagos e hospedagem, além de tabernas e espaços de passagem. O mais famoso deles ficou conhecido como o Lupanare Grande, um prédio de 2 andares organizado em vários pequenos quartos. E aqui entra um detalhe que muita gente não imagina. Ao longo do corredor desse lugar, acima das portas, foram encontradas pinturas nas paredes. Não eram quadros decorativos. Eram cenas ilustradas que funcionavam quase como um cardápio visual. Mostravam diferentes posturas e situações, dando ao visitante uma ideia do que era oferecido ali dentro. Esse tipo de imagem não ficava restrito só aos bordéis. Em alguns banhos públicos mais afastados do centro, conhecidos como banhos suburbanos, arqueólogos também encontraram pinturas com cenas do corpo humano em contextos bem diretos. Lugares que eram frequentados por gente comum, não só por elites. Isso mostra que essas representações faziam parte do cotidiano visual da cidade. Não eram algo escondido ou proibido. Em casas particulares também aparecem objetos e desenhos com o mesmo tom. Amuletos em formato sugestivo, mosaicos no chão, inscrições nas paredes. Em vez de vergonha, a lógica ali era outra. Para os romanos, essas imagens podiam significar proteção, boa sorte, fertilidade ou simplesmente humor. E os grafites espalhados pela cidade mostram que esse tipo de serviço fazia parte da rotina urbana, com preços acessíveis até para trabalhadores comuns. Isso ajuda a entender uma coisa importante. Em Pompeia, esse tipo de atividade não ficava escondido. Era algo integrado à vida da cidade, aceito socialmente e ligado à economia local. Boa parte das pessoas envolvidas vinha das camadas mais baixas da sociedade, muitas vezes sem muitas opções de trabalho, enquanto os donos desses espaços, em geral, eram gente de posição mais alta. Ou seja, por trás da imagem de cidade animada e colorida, também existia um sistema de desigualdade bem claro. E é por isso que, quando alguém vê um molde em uma posição diferente e já pula para uma interpretação maliciosa, essa leitura encontra terreno fácil. Só que a explicação mais provável é bem menos engraçada. Corpos expostos a calor extremo podem se contrair, braços dobram, pernas flexionam, mãos travam em posições estranhas. Isso pode acontecer como reação física ao ambiente, não como um gesto consciente. Então, em vez de ser a última escolha da pessoa, é bem mais provável que seja o corpo reagindo a um cenário de choque térmico, rigidez e caos. É aquele caso clássico. A imagem sozinha cria uma história. O contexto muda tudo. E aí entra o outro molde famoso, que é ainda mais forte emocionalmente. O abraço. Existe um conjunto de corpos abraçados que por décadas foi apresentado como 2 mulheres, muitas vezes descritas como mãe e filha, desesperadas tentando se proteger no último segundo. Só que análises com exames e DNA indicaram outra coisa. Eram 2 homens,
com idades estimadas ali no fim da adolescência e começo da vida adulta. E não eram parentes próximos. E aí nasce a pergunta que ninguém consegue responder com certeza. Eles eram amigos? Eram parentes distantes? Eram um casal? Ou simplesmente eram duas pessoas que se encontraram no meio do caos e se agarraram por instinto? A verdade é que não dá para cravar, mas dá para cravar algo mais importante. A ciência está mudando Pompeia sem mexer em uma pedra sequer. Com DNA antigo e novas análises, várias certezas foram caindo. Casos que pareciam mãe e filho, mas não eram. Grupos que pareciam família, mas não tinham parentesco. Interpretações antigas feitas só no olho que não se sustentam quando a investigação vai mais fundo. E isso deixa o lugar mais humano, não menos, porque mostra que, naquele dia, as pessoas se juntaram por medo, solidariedade e acaso, não por roteiro de cinema. Número 5. Pompeia hoje. Mesmo depois de quase 2000 anos, Pompeia não parou de ser escavada, analisada e reinterpretada. Cada nova técnica de laboratório muda alguma coisa. Um molde ganha DNA. Um osso revela a idade. Um objeto muda a leitura de um espaço. Uma inscrição muda a função de um prédio. O lugar parece parado no tempo, mas o entendimento sobre ele muda o tempo todo. E isso cria um efeito curioso. A cada década, a gente acha que finalmente entendeu Pompeia. E a década seguinte vem e mostra que não. Hoje, equipes usam drones, escaneamento a laser e modelos digitais em 3 dimensões para mapear áreas que ainda nem foram abertas ao público. Em vez de só cavar, muita coisa agora é vista por dentro, sem quebrar parede, sem remover camada, sem tocar no que está enterrado. Tem projeto que reconstrói casas inteiras no computador. Coloca telhado de volta, pinta parede, simula luz entrando pela janela. Não para fazer filme, mas para testar hipóteses, para entender como o espaço era usado no dia a dia. E também existe o outro lado, o turismo. Milhões de pessoas passam por ali todo ano. Isso ajuda a manter o sítio vivo, mas também desgasta. Piso gasta, parede racha, pintura desbota. Parte do trabalho hoje não é só descobrir, é segurar o que já foi encontrado. No fim das contas, Pompeia não é só a cidade petrificada, ela é a cidade que virou prova. Prova de como era a vida numa cidade romana comum, com rotina, comércio, desigualdade, conversa fiada e trabalho pesado. Prova de como um desastre não atinge todo mundo do mesmo jeito, nem ao mesmo tempo. E prova de como, sem contexto, a gente inventa história em cima de imagem. Talvez seja por isso que Pompeia ainda mexe tanto com quem caminha por aquelas ruas, entra naquelas casas e encara aqueles moldes. Porque não parece um passado distante. E aí, o que mais te chamou a atenção nessa história de Pompeia? Foi algum detalhe que você nunca tinha parado para pensar antes? Conta pra gente aí nos comentários. A gente sempre lê. Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com alguém que gosta de história estranha, curiosidades e lugares fora do óbvio. E não esquece de se inscrever no canal para continuar viajando com a gente por esse nosso belo mundo. A gente se vê no próximo vídeo.